Bem-vindo ao canal Escatológico. O tema hoje é reencarnação. A crença na reencarnação é um fenômeno antigo, é um princípio central na maioria das tradições religiosas indianas, como o hinduísmo, o sikhismo e o jainismo. Muitos pagãos modernos, juntamente com alguns movimentos da nova era e seguidores do espiritismo, também acreditam na reencarnação. Para o crente e seguidor de Cristo ou cristão, no entanto, não pode haver nenhuma dúvida. A reencarnação não é bíblica e deve ser rejeitada como sendo um ensino fraudulento, um ensino falso. O conceito da reencarnação não tem qualquer fundamento bíblico, porque a palavra de Deus nos diz claramente que morremos uma só vez, em seguida enfrentamos o juízo. Hebreus 9:27. A Bíblia, como algumas religiões pagãs ensinam, jamais menciona as pessoas tendo uma segunda chance na vida, ou retornando a esta terra como pessoas ou animais diferentes. Jesus disse ao criminoso na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." E não: "Fica tranquilo, meu filho, você terá outra chance de ter uma vida nesta terra." Mateus 25:46 nos diz especificamente que os crentes seguem adiante para receberem a vida eterna, enquanto que os incrédulos vão para o castigo eterno. A reencarnação tem sido uma crença popular por milhares de anos, mas nunca foi aceita por cristãos verdadeiros ou pelos seguidores do judaísmo, por ser contrária às escrituras, a não ser o lado oculto do judaísmo, que é a cabala, o lado místico do judaísmo, a cabala, que acredita na reencarnação, sob o fundamento de que a alma que vive muitas vidas paga os seus pecados. A única passagem que alguns inadvertidamente usam como evidência para a reencarnação é Mateus 17, versos 10 a 12, que liga João Batista a Elias. No entanto, a passagem não diz que João Batista era Elias reencarnado, mas que ele teria cumprido a profecia da vinda de Elias se as pessoas tivessem acreditado em suas palavras e, assim, acreditado em Jesus como o Messias. Mateus 17, 12. Nessa passagem, o povo especificamente perguntou a João Batista se ele era Elias, e ele respondeu com clareza: "Não, eu não sou." João 1:21. Consideremos as palavras do conhecido fundador do espiritismo moderno, Allan Kardec. Ele disse que no cristianismo se encontram todas as verdades. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Ora, a Bíblia sempre foi a única base doutrinária e regra de fé e conduta dos verdadeiros crentes. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça."
Jesus Cristo, tido pelo kardecismo como a segunda revelação de Deus aos homens, para eles Moisés seria a primeira, afirmou a solidez, a inspiração plenária da Bíblia. Em João 17:17, orando ao Pai, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Salmo 119, 160. Quando tentado por Satanás, sempre usando a expressão está escrito, Jesus respondeu citando o texto de Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Em Mateus 24:35, Jesus afirma: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus sempre usou a Bíblia para ensinar, redarguir, corrigir ou instruir na justiça. Aos saduceus que não criam na ressurreição, Jesus respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Jesus ainda nos manda examinar as Escrituras, pois são elas que testificam da sua obra redentora. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. João 5, 39 a 40. Na parábola do rico e de Lázaro, Jesus, mais uma vez, demonstra sua convicção nas Escrituras, ao narrar a resposta dada pelo patriarca Abraão ao rico, quando este, no Sheol Hades, inferno, lhe pedira que enviasse Lázaro aos seus irmãos. Com relação a essa proposta, Abraão responde na parábola: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Jesus se reporta a Moisés e aos profetas para nos informar que nenhuma outra forma de revelação poderia ser apresentada aos homens, inclusive a mediúnica, pois por meio de ambos nos foi dada a verdadeira revelação, a Bíblia. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a reencarnação? O mini dicionário Aurélio conceitua o verbo reencarnar da seguinte forma: reassumir o espírito à forma material, tornar a encarnar. Ao contrário da ressurreição, que é a volta do espírito ao mesmo corpo, a reencarnação significa o retorno do espírito a um novo corpo, sucessivamente, até alcançar a pretensa evolução ou perfeição anímica. Na verdade, a não ser por meio de uma exegese forçada, não há na Bíblia qualquer referência direta ou indireta à reencarnação. Ao contrário, as Escrituras ensinam que, da mesma maneira como Jesus veio ao mundo uma só vez, também aos homens está ordenado morrerem uma única vez. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, versículo 27.
O sacrifício único, vemos aqui, o sacrifício único de Jesus ao morrer na cruz é mais do que suficiente para nos libertar dos pecados e nos conduzir a Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Todo o ensinamento bíblico é no sentido de que só poderemos morrer uma única vez até o juízo final de Deus. Jesus não somente ressuscitou 3 dias após a sua morte, como também incluiu a ressurreição entre os seus milagres. Vemos isso na ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, versos 11 a 44. Diversas outras passagens da Bíblia demonstram a realidade da ressurreição. Daniel 12, verso 2, Isaías 26, versículo 19, Oséias 6, 2, 1 Coríntios 15, 21 a 22, que é um tratado sobre ressurreição, João 5, 28 a 29, Atos 24, 15 e Apocalipse 26. Em todos esses textos, sem exceção, ressuscitar significa o retorno do espírito ao seu próprio corpo. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 22, para compreender mais a respeito da ressurreição. Então, se não existe reencarnação, o que faço para ser salvo? A resposta se encontra em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Somente através da nossa fé incondicional em Cristo, a nossa confiança, o nosso descanso na sua obra redentora, é que poderemos ser salvos, mediante Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não há outro caminho e nenhuma outra verdade além desta. João 14, 6. Não adianta esperar uma outra existência, pois esta é a única oportunidade. Jesus, somente Ele, é quem nos dá a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28, quando Jesus se refere às suas ovelhas, que são todos aqueles que o buscam, que o seguem. Então, busque hoje mesmo a Jesus Cristo. Lhe entregue seu coração e Ele o ouvirá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Fica a dica.